Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver anticorpos. Então, anticorpos ou imunoglobulinas. Então vamos lá. Os anticorpos, eles fazem parte da imunidade humoral, ok? É a imunidade humoral. O que são? São glicoproteínas solúveis que apresentam capacidade de ligar antígenos. Por que glicoproteínas? Porque são formadas de aminoácidos e possuem algumas moléculas de glicose, certo? E qual a principal função dela? Ligar a antígenos. E os anticorpos apresentam funções biológicas e clínicas. Vamos lá, na defesa do hospedeiro, qual é a principal função dos anticorpos? Marcação de organismos infectados. Marcação, outra palavra que a gente utiliza bastante, chama-se opsonização. Opsonização. Tá? É outra palavra que a gente utiliza. O que é isso? O anticorpo, ele tem a capacidade de se ligar a antígeno, tá? Ele se liga nesse antígeno e marca esse antígeno. Para quê? Para que as células do nosso organismo, como as células fagocitárias, consigam fagocitar, identificar que são antígenos e fagocitar esses antígenos. Fazem recrutamento de mecanismos efetores de destruição. Eles têm uma capacidade de recrutar, de estimular algumas células a produzirem substâncias que vão destruir os antígenos. Outra função, neutralizar toxinas. Então nós temos micro-organismos como bactérias que produzem toxinas que são bastante danosas ao nosso corpo. Então esses anticorpos conseguem neutralizar essas toxinas. Então temos, por exemplo, o Streptococcus pyogenes. Ele produz uma estreptolizina chamada estreptolizina O. E o nosso organismo produz um anticorpo chamado anti-estreptolizina O, que é para neutralizar essa estreptolizina. Remoção de antígenos estranhos na circulação. Então ele tem uma capacidade de marcar esses antígenos. E esses antígenos, quando estão ligados a ele, a gente chama imunocomplexo. Quando tem um antígeno ligado ao anticorpo que tem um imunocomplexo, eles passam pelo baço, lá no baço eles são removidos da circulação sanguínea. Na medicina clínica, uma das principais funções que nós temos é de diagnóstico. Como assim? A gente parte do princípio que uma reação antígeno-anticorpo ela é muito específica. Então, se eu quero fazer o diagnóstico de uma doença infecciosa, por exemplo, né, e eu não tenho como achar o antígeno, eu tento achar o anticorpo. Se eu tiver o anticorpo, é porque provavelmente eu tenho o antígeno, parte desse processo. O monitoramento, fazer o acompanhamento da doença por meio da dosagem desses anticorpos. Terapia de proteção para o paciente. Nós vimos, por exemplo, a soroterapia, onde eu pego o soro, o plasma de um paciente que foi infectado por uma doença e coloco naquela outra pessoa que está infectada para ver se tem reação. Ou eu pego, por exemplo, um soro antiofídico, que é antiveneno da cobra, ou soro antirrábico, que é o vírus da raiva. Tá? Então eu faço isso. Em pesquisa, é a utilização em grande escala na aplicação de diagnóstico e pesquisa. Aí tem inúmeras aplicações, inúmeras aplicações em pesquisas. Outra função, né, que são as funções efetoras imunológicas. O que ele estimula? Ele ativa um sistema chamado sistema complemento. É um sistema de proteínas que é ativado em cascata. Então, eu ativo, por meio do anticorpo, é ativado esse sistema complemento, que ele quebra uma proteína, que ativa outra proteína e assim por diante. Então, nós vamos ter uma aula só sobre o sistema complemento. Ele estimula a fagocitose, tá? Pelos polimorfos nucleares neutrófilos. Eles fazem o recrutamento de células assassinas, natural killer, e fazem a ativação dos mastócitos. Tá? Então são funções imunológicas bastante importantes. Então vamos lá. Então os anticorpos, como eles são solúveis, eles estão no soro, né? Então lembrando que o sangue tem uma parte, então lembrando aqui, ó, que é um tubo de ensaio, tá? Aqui eu tenho o sangue, aqui eu tenho uma parte sólida e aqui uma parte líquida.
o anticorpo ele está nessa parte líquida. Então ele circula no plasma e linfa, pelos vasos linfáticos. São proteínas específicas para antígenos. São produzidas pelos linfócitos B. Olha essa pergunta aqui. Os anticorpos ou imunoglobulinas são produzidas por quem? Por plasmócitos. O que são plasmócitos? São linfócitos B diferenciados para produzir anticorpos. Isso é uma pergunta que eu sempre faço e algumas pessoas ainda erram. A principal função, ligar a patógenos e a toxina. E além daquelas outras atividades secundárias que nós já enumeramos aqui. Vamos lá. A composição de um anticorpo. Então, vamos bastante calma aqui para vocês prestarem bastante atenção. Os anticorpos são compostos de polipeptídeos, então são proteínas com regiões, tá? Com regiões. Ele possui 4 cadeias polipeptídicas. Quantas cadeias um anticorpo possui? 4. São 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. E o anticorpo, então, é mais ou menos o seguinte. Um anticorpo, aqui ele é mais ou menos um Y. Quando você corta aqui, ó, essa parte, eu consigo separar, tá? Essa parte dessa outra parte, tá? Essa região que está em V aqui, ó, eu chamo ela de Fab, ou região variável. Nós vamos ver mais para frente porque ela é chamada de região variável. Essa outra parte aqui, ela é uma região constante, eu chamo ela de FC, certo? Então, só voltando aqui, eu tenho o anticorpo. Se eu cortar ele aqui no meio, eu vou ter a parte superior aqui que eu vou chamar de Fab, ou região variável, e FC de região constante, tá? FC. Os anticorpos ou imunoglobulinos, que são a mesma coisa, são glicoproteínas, elas possuem moléculas de glicose também, que se ligam a um antígeno com elevada especificidade e afinidade. Nós já vimos lá quando a gente vê antígeno. Né? Então, um anticorpo, quando ele vai chegar no antígeno, ele se complementa em forma e carga, certo? Os anticorpos são compostos por uma unidade básica, de 4 cadeias polipeptídicas, 2 pares de cadeias leves e 2 pares de cadeias pesadas. O leve é de light e o H é de height. Então, ele possui 4 cadeias polipeptídicas, sendo 2 pares. São 2 cadeias leves e 2 cadeias pesadas. Essas cadeias estão ligadas covalentemente por ponte disulfido ou difutídeo, por 2 sulfetos, nós vamos ver agora. E também por interações não covalentes. As classes das imunoglobulinas é determinado pelo isótipo, tá? Faltou um acento aqui, isótipo da respectiva cadeia pesada, tá? O que é isótipo? As imunoglobulinas têm 5 classes. IgG, IgM, IgE, IgD, tá? E IgA. O que vai fazer uma classe ser diferente da outra é a cadeia pesada. É a cadeia pesada que vai determinar quem é o tipo de imunoglobulina, tá? Os anticorpos podem ser clivados em fragmentos, formando 2 fragmentos Fab, que é aquele negócio, quando eu falo clivado, é quebrado. Tá? Ele pode ser clivado em 2 fragmentos, um superior, que é o Fab, e um inferior, que é o FC, onde se liga o anticorpo. Entendeu por que ele é variável? Ele é variável porque para cada antígeno eu vou ter um anticorpo diferente. Onde é que está a variação? Na minha fração FB. E uma fração FC, que é essa fração aqui, ó, FC. Tá? Parte da molécula responsável pela função efetora, aquela função que nós vimos lá atrás, né? Mas a principal dela é a ativação do sistema complemento. Ambas as cadeias, tanto pesada e leve, são divididas em regiões
nós chamamos regiões variáveis e regiões constantes, tá? V de variável e C de constantes. A zona, tá? A zona constante determina a função efetora do anticorpo. E a zona variável determina a especificidade ao antígeno. Na espécie humana, reconhece 5 classes, química e fisicamente distinta de anticorpos: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho o anticorpo. Vou começar por esse outro esquema aqui. Essa cadeia aqui, ó, nós chamamos ela de cadeia pesada, tá? Então lembra que o anticorpo ele tem o quê? 2 cadeias pesadas. E essa outra aqui é a cadeia leve. Então possui 2 cadeias leves. Então uma unidade de anticorpo possui 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. As cadeias pesadas são ligadas uma a outra por essas pontes aqui disulfídicas. E as cadeias leves são ligadas às cadeias pesadas também por pontes de sulfídeo. Quando eu clivo o anticorpo aqui no meio, sobra uma fração que ela é constante, que ela nunca varia, e uma Fab que ela sempre varia, porque ela vai variar de acordo com a especificidade de cada anticorpo. Certinho? Então vamos lá. Mas qual é a região que varia? É essa região aqui, ó, tá? É este domínio ou região. Então, para a gente entender melhor. Então aqui eu tenho um anticorpo bonitinho. Certo? Então aqui, ó, eu tenho uma cadeia pesada. E aqui eu tenho outra cadeia pesada. E aqui eu tenho uma cadeia leve e aqui outra cadeia leve. Certinho, vamos lá. Eu tenho 2 cadeias pesadas. E essa cadeia pesada aqui, ela tem, nesse caso aqui, ó, um domínio H de pesado e V de variável. Então é um domínio de cadeia pesada variável. Tenho um domínio H de cadeia pesada, C de constante. 2 domínio constante, 3 domínio constante. Mesma coisa do outro lado, um domínio variável de cadeia pesada, 1 de constante, 2 constante, 3 constante. Tá vendo aqui, ó, elas são ligadas por cadeias covalentes de disulfídeo, tá? 2 sulfetos. Tranquilo? A cadeia leve, ela também tem um domínio constante de cadeia leve e um domínio variável de cadeia leve. Mesma coisa a outra cadeia. Então, onde é que se liga o antígeno? O antígeno se liga aqui, ó, nos domínios variáveis. Então, eu tenho aqui um domínio variável de cadeia leve e um domínio variável de cadeia pesada. Um domínio variável de cadeia leve e um domínio variável de cadeia pesada. Aqui eu tenho a molécula de açúcar, tá? Por isso que ela é uma glicoproteína, certo? Então vamos lá de novo. Então, pessoal, voltando aqui. Uma unidade de anticorpo é formada por uma cadeia pesada, 2 cadeias pesadas. Uma cadeia leve, 2 cadeias leves. Nas cadeias pesadas, eu vou ter um domínio variável e os outros domínios são constantes. Na minha cadeia leve, eu vou ter um domínio variável e o outro domínio constante. As cadeias leves são ligadas na cadeia pesada por ponte disulfídica, tá? E as cadeias pesadas são ligadas uma a outra também por ponte sulfídica. Um detalhe, essa parte de cima aqui, que nós chamamos de Fab, tá? Ela gira, esses braços abrem mais de tudo quanto é forma.
Então, aqui, onde eu tenho um domínio variável, é onde eu vou ligar ao meu antígeno. E aqui, onde eu tenho os meus domínios constantes, é onde vai ligar as células, para que elas exerçam suas funções. Tranquilo? Certo, gente? Então, vamos lá, as classes. Eu tenho a IgG, olha a IgG. Eu tenho cadeia, só que ela tem 1, 2, 3, 4 domínios de cadeia pesada e 2 domínios de cadeia leve. A IgM, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 domínios, tá? Sendo um variável e 4 constante. As leves são iguais. A IgG também ela tem 5 domínios. Essas bolinhas azuis aqui são açúcares. Então, quimicamente, ela é assim, ó, tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia pesada. Aqui eu tenho outra cadeia pesada. Aqui eu tenho cadeia leve. E aqui eu tenho cadeia leve. Cada bolinha dessa é um domínio. Na ponta aqui são variáveis, tá? E o resto é tudo constante. As classes de imunoglobulina, elas recebem o nome de acordo com o nome da sua cadeia pesada, que é em grego. A cadeia pesada gama, ela gera imunoglobulina, Ig, imunoglobulina, G, IgG. A cadeia pesada Mi, ela gera IgM. A cadeia pesada alfa gera IgA. A cadeia pesada delta gera IgD. E a cadeia pesada epsilon gera a IgE. As cadeias leves, nós temos dois tipos básicos de cadeia leve. Nós temos a cadeia leve kappa e a cadeia leve lambda. Só um detalhe aqui muito importante, pessoal. Quando eu tenho uma cadeia pesada leve lambda de um lado, do outro lado também é lambda. Se eu tenho do outro tipo, vai ser do outro tipo, tá? Isso tem que ficar bastante atento. Então, olha só, eu tenho aqui um anticorpo, certo? Eu tenho uma cadeia pesada leve aqui, kappa. A outra também tem que ser kappa. Então, kappa, kappa. Não, professor, eu tenho uma cadeia leve aqui, lambda. Automaticamente a outra é lambda, tá? Tem que ser idênticas. Então, vamos lá. A IgG é a mais abundante no sangue, cerca de 80% das imunoglobulinas circulantes é da classe IgG. Por quê? Porque elas são a responsável pela resposta secundária. O que é a resposta secundária? Quando eu entro em contato com um antígeno pela primeira vez, eu gero uma resposta imunológica, tá, com produção de anticorpos. E eu gero as células de memória, nós já vimos isso. Essas células de memória, o linfócito B, vai produzir plasmócito, ele vai produzir IgG como anticorpo de memória. Esse anticorpo vai ficar circulando no nosso corpo para o resto da vida, da classe IgG. Então imagina o seguinte, você tomou a vacina contra o Covid. As suas células de memória vai produzir anticorpo, tanto IgM como IgG. Mas suas células de memória vai produzir IgG para o resto da vida. Por isso que é mais comum. Então na resposta secundária, a classe que vai estar em voga é a IgG. E é constituída por duas cadeias leves e duas cadeias pesadas. E ela divide-se em quatro subclasses: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, com sequências de aminoácidos e atividades funcionais ligeiramente diferentes. A IgG1, 3 e 4 são capazes de atravessar a placenta e providenciar ao feto alguma imunidade. Então, uma característica, a IgG, ela atravessa a barreira hematoplacentária. Isso é extremamente importante. Porque lembra o seguinte, se todos os anticorpos IgG da mãe, durante a vida toda que ela entrou em contato com o antígeno, isso é passado para a criança durante a gestação. Então, quando a criança nasce, ela não tem imunidade nenhuma ainda produzida por ela mesma. Então, o que ela tem de anticorpo produzindo? É um anticorpo da mãe.
Então, se a mãe ela tem muito anticorpo contra vários tipos de micro-organismos, a criança vai estar mais protegida. E esses anticorpos vai proteger essa criança por, em média, de 6 meses a 2 anos. Tá? E depois eles desaparecem. E aí nós temos que tomar muito cuidado com o diagnóstico. Então, quando eu vou diagnosticar uma doença numa criança e eu dosar o anticorpo IgG, pode ser que aquele IgG não seja da criança, seja da mãe. Aí eu falo que a criança tem a doença, mas na verdade ela não tem. Ela tem somente o anticorpo contra aquele micro-organismo. Isso é muito, muito importante. E já a IgG3 ativa o sistema complemento. Então a IgG, além de estar responsável pela resposta secundária, além de ser mais abundante, tá? Além de ela atravessa a barreira hematoplacentária e ela ativa o sistema complemento. Outro anticorpo muito, muito importante é a IgA. As IgA estão presentes no soro com 4 cadeias polipeptídicas. Então, ela está como monômero, que a gente fala. Então, no soro ela está assim, como monômero. Só uma unidade de anticorpos. E é a imunoglobulina presente em maior quantidade, ou seja, de 10 a 15%, nas secreções externas, como leite, saliva, lágrimas, onde se existe na forma de dímero. O que é a forma de dímero? Ela tem 2 unidades de anticorpos. Eu tenho uma cadeia aqui no meio chamada J, eu tenho um anticorpo aqui e outro anticorpo aqui. Tá? Componente secretor da IgA envolvida no transporte transepitelial da IgA exócrina, então ela consegue atravessar o epitélio. A maior parte da IgA é sintetizada pelas células plasmáticas, ou seja, os linfócitos B diferenciado em plasmócitos, localizado nas glândulas mamárias, nas glândulas salivares e ao longo de todo o trato respiratório, gastrointestinal e genital. E é depois transportada através das células epiteliais para o lúmen, onde a IgA constitui a primeira linha de defesa contra micro-organismos invasores das superfícies mucosas. Primeira linha de defesa da resposta imune humoral, porque a resposta imune inata já foi feita também. Tá? Então, olha só, a IgA é muito, muito importante, principalmente para o leite materno, nas nossas secreções em geral. Então, ela está ali nos defendendo contra vários micro-organismos no nosso sistema respiratório, no sistema digestivo e para as crianças, né? Então, aqui, ó, a IgA no soro, ou seja, no sangue, ela é um monômero. O que é esse monômero? Ela é apenas um anticorpo. Na secreção, ela é um dímero. Eu tenho uma cadeia aqui, J, onde eu tenho a ligação de 2 IgA. Tá? E aí, é importante ela estar ali, porque ela vai entrar em contato com bastante micro-organismos, então ela tem uma capacidade maior de pegar mais organismos. O outro anticorpo que nós temos extremamente importante é IgM. A IgM constitui cerca de 5 a 10% do soro total. É o primeiro anticorpo expresso na superfície do linfócito B. Lembra que o linfócito B, um dos marcadores do linfócito B é a IgD e o outro é a IgM. No sangue, a IgM é composta por 5 pares de cadeias. Então a IgA tem 2. Né? A IgM, a gente fala que ela é pentamérica, ela tem 5, tá? Unidades de anticorpos. Então é composta por 5 pares de cadeias polipeptídicas, mas quanto à superfície, no linfócito B expressa apenas com 4 cadeias, apenas uma única unidade. Devido ao seu tamanho, encontra-se primariamente nos espaços intravasculares, é muito difícil ela ir para o tecido e geralmente é muito, muito raro ela atravessar a barreira hematoplacentária. Então nós vamos falar que ela não atravessa a barreira hematoplacentária. É o primeiro anticorpo a ser produzido na resposta imune primária. Então, a primeira vez que eu entrei em contato com um micro-organismo, o primeiro anticorpo que eu vou produzir é da classe IgM. E também é o primeiro a ser produzido pelo recém-nascido. É óbvio que o recém-nascido ele não tem imunidade nenhuma. A primeira vez que ele entrou em contato com o antígeno, o primeiro anticorpo que vai produzir é IgM. Isso é muito importante, pessoal, porque quando a gente vai fazer o diagnóstico de uma doença e a gente identifica a IgM, significa que aquele anticorpo foi recentemente produzido. Então, se a pessoa tem sinais e sintomas compatíveis com aquela doença, em um ambiente epidemiológico compatível para aquela doença, com presença de IgM para ante aquele micro-organismo que causa aquela doença, então eu posso fechar um diagnóstico que aquela pessoa tem aquela doença. Outra coisa importante,
ele ativa o sistema complemento. Tá? Então a IgM aqui, ó, eu tenho ela pentamédica, eu tenho uma cadeia J com 5 anticorpos. A IgD é uma imunoglobulina presente em baixas concentrações de circulação, muito baixa. Na verdade, a gente só encontra ela mais em linfócito B, como marcador de superfície do linfócito B. Células B maduras podem exprimir IgM e IgD ao mesmo tempo, sendo este específico para o mesmo antígeno. Não possui funções biológicas conhecidas, é muito baixa a sua concentração, então nós não sabemos. Mas uma coisa a gente sabe, em pacientes com mieloma múltiplo, ela é encontrada em grande quantidade. Então, se você usar IgD no soro e apresentar uma grande quantidade de IgD, é porque provavelmente ele pode ter mieloma múltiplo. A outra classe de imunoglobulina é a IgE. A IgE está em muito baixas concentrações no soro, mas tem um papel significativo no início da resposta inflamatória aguda, tá? Porque ela ativa os mastócitos, né? Que gera substância que vai causar vasodilatação, favorecendo a migração das células do sangue para o tecido. É muito importante na resposta contra parasitos, como protozoários, eumintos, nemateumintos, proteumintos e assim por diante. E está intimamente relacionadas a reações alérgicas. Né? A IgE mede reação de hipersensibilidade, como a asma, a febre do feno e reações anafiláticas. Mais ou menos, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho uma célula chamada aqui eosinófilo, que nós já vimos. E aí eu entro em contato com um alérgico, vamos supor um veneno de abelha. E eu produzo anticorpo IgE ante aquele veneno de abelha. Esses anticorpos, na primeira vez que eu entrei em contato, não vai causar nada, mas eles ficam aqui na superfície das células do eosinófilo. Fica aqui na superfície, tá? Bonitinho. A segunda vez que eu entrei em contato com os alérgenos no veneno de abelha, aquele alérgeno se liga aqui, ó. Esse anticorpo, pela sua fração FC, manda estímulo para dentro do eosinófilo para ele liberar grande quantidade de vasodilatadores, por exemplo, como histamina, né? E aí vai gerar uma reação alérgica, podendo até ser grave, com fechamento de glote, tá? E perda de sangue para o terceiro espaço, levando o paciente a choque anafilático. As alergias estão associadas com a produção de IgE, aí as reações de hipersensibilidade tipo 1. Após o estímulo antígeno, as células plasmáticas produzem IgE, a qual se liga a receptores específicos nos mastócitos e basófilos e eosinófilos, induzindo a liberação de agentes ativos como a histamina. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então aqui, ó, eu tenho um antígeno, tá? E aqui eu tenho um anticorpo. E aqui eu tenho a fração variável do anticorpo, onde vai se ligar nos epítopos, certinho? Então, aqui como já vimos lá nos antígenos, os anticorpos se ligam ao antígeno de acordo com a sua carga e forma. Então aqui, ó, eu tenho as suas especificidades, bonitinho. Então varia na forma, varia em propriedades físicas, baseados em formas não covalentes, e nem todos os CDRs fazem contato com antígenos. Vamos lá. Então aqui eu tenho um anticorpo que ele possui um epítopo, tá? Linear. Aqui um anticorpo que se liga a epítopo descontínuo. E assim vai. Outras funções dos anticorpos. Ele tem a função neutralizante. Se liga ao patógeno, impede de interagir com uma membrana celular. Nós vamos ver agora. Opsonização, revestimento do patógeno por proteína do sistema imune e ativação do sistema complemento. Então aqui ele pode causar a chamada precipitação. O que é isso? Eu tenho vários antígenos solúveis, então esses anticorpos se ligam, tá?
nesses antígenos e juntam eles, causam uma precipitação. Com isso vem o macrófagos, neutrófilos e fagocita todos eles. Eles podem ocasionar aglutinação, então tem aqui várias bactérias ou vírus e esses anticorpos ligam nele e formam grumos, aglutina. Com isso vem macrófagos, células da resposta imune, como o neutrófilo vem aqui e fagocita. A neutralização, o que acontece na neutralização? Eu tenho um antígeno que ele vai atacar a célula e vai matar a célula, tá? Agora, se eu tiver um anticorpo, esse anticorpo vai se ligar nesses antígenos, esses anticorpos vai se ligar na membrana da minha célula e quando esses antígenos for chegar na minha célula, vai se ligar no anticorpo e ele neutraliza a ação da toxina na minha célula e ela fica protegida, então não morre, né? Certo, gente? E a opsonização é você marcar aquele antígeno para que ele seja fagocitado. Então, só resumindo aqui, IgM, primeiro anticorpo a ser produzido. Tá? Marcador de células B. No início, as células, os IgM que são produzidas, elas possuem baixa afinidade. E a região constante reage com o sistema complemento, gerando o que? A ativação do sistema complemento. E ela não atravessa a barreira hematoplacentária. A IgG é a mais abundante porque ela está presente na resposta secundária a micro-organismo. Está presente tanto em sangue quanto no linfo. Tá? É produzido por plasmócitos que está no linfonodo, baço e medula óssea. Atravessa a barreira placentária e ativa o sistema complemento. A IgA é produzida por linfonodos, baço e medula óssea. Por linfonodos da mucosa, por isso ela também está presente nas secreções em geral, e parte direcionada contra micro-organismos que colonizam as mucosas, como boca, nariz, sistema gastrointestinal e respiratório. A IgE é a ativação de mastócitos, eosinófilo e basófilo, presente nas atividades inflamatórias, muito importante contra vermes e parasitas, e desencadeia a reação de hipersensibilidade tipo 1. E a IgD? A principal função dela é ser um marcador de membrana do linfócito B, maduro. E em mieloma múltiplo ela também está presente, mas não sabe-se a função dela. Certo, pessoal? Tranquilo? Muito obrigado a todos.